A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Nós não lutamos contra a carne ou sangue, mas contra principados, contra poderes, contra os dominadores das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nos lugares celestiais. Como pode uma criança que não tem nenhum problema, de repente, ser afligida com tuberculose ou asma? De onde isso veio? São forças espirituais que arruinam a vida dos homens. É um reino de trevas. Então, um homem veio, Meu Deus, foi uma inserção de Deus no reino dos sentidos. Jesus de Nazaré, ele nasceu neste presente mundo maligno. Ele veio a este presente mundo maligno. Mas ele não era desse mundo. Ele veio aqui viver entre nós. A Bíblia diz que ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas ele tinha algo para dar. Ele tinha algo para dar. Para homens e mulheres que estavam dominados por forças satânicas. Ele tinha algo para dar. Veja ele andando pelas ruas. Jesus de Nazaré. Não sabiam quem ele era, mas ele era mais que um homem. Ele mesmo era Deus. Aleluia! Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Ou seja, ele tinha um reino. Foi o que ele disse a Pilatos. Ele disse: o meu reino não é desse mundo. Ele não disse que não tinha um reino, ele disse: meu reino não é deste mundo. Evangelho de João, capítulo 15. Encontraram? Leia um verso 19 para mim. Alô? Quem encontrou? Se vós o quê? Deixa eu ler para vocês. Algumas pessoas não sabem onde fica. Ainda estão procurando. Se vós fosseis do mundo... Tem alguém aí dizendo que não tem o versículo 19? Vocês encontraram agora? Ok, leiam juntos. 1, 2, vão! Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Ele diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas ele diz: porque vocês não são do mundo, eu escolhi vocês para fora do mundo. Nós não somos daqui. Não somos deste mundo. Entenda isso. Cada nação é governada pelos dominadores das trevas deste mundo, pela maldade espiritual nos lugares celestiais. Eu vou mostrar para você na Bíblia. Apenas Israel foi a nação escolhida por Deus, sobre a qual Satanás não tinha direitos legais. Por quê? Porque eles tinham um sistema. O sistema deles não foi definido por homens caídos. Vocês estão comigo? O sistema deles foi definido por Deus. Ele deu a eles leis justas pelas quais viviam. Satanás não podia reclamar nada.
Eles viviam por um conjunto diferente de regras. Todas as nações se assentavam para decidir. Fazemos isso ou não fazemos aquilo? Queremos isso ou não queremos aquilo? Seres humanos, homens caídos, com leis caídas. Apenas Israel tinha uma lei dada a eles por Deus. Oh, eu gosto disso. Vá para o livro de Salmos, eu amo isso, eu amo. Salmo 33. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh. Há algo dentro de você se mexendo. Salmo 33, eu quero que todos leiam o versículo 12. 1, 2, leiam. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo a quem Ele escolheu para a sua herança. Aleluia! Ele diz, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo a quem Ele escolheu para a sua herança. Eu quero que vocês notem, muita gente diz, o nosso país pertence a Deus e blá, blá, blá. A América pertence a Deus. França, eu não sei, todos eles. Eles dizem que pertencem a Deus. A Bíblia não diz. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Bendito é o povo que escolheu o Senhor. Ele diz a quem o Senhor escolheu para a sua herança. É Deus que escolhe aí. Não é o homem aí dizendo eu o escolhi. É a quem o Senhor escolheu. E ele disse que ele escolheu Israel. E deu a ele suas leis. A democracia não é o método de Deus. Eu não sou contra a democracia. A verdade é que quase nenhuma nação, de fato eu não conheço nenhuma nação do mundo que é uma democracia. Isso é um fato. Um grande fato. E você diz, e os Estados Unidos? Os Estados Unidos não são uma democracia. É uma república. E há uma diferença entre os dois. Eu fico me perguntando por que o mundo tem estas contradições. Esta é a razão pela qual eles têm dois partidos maiores, os democratas e os republicanos. É a ideologia. A substância da democracia é governamos por nós mesmos, de acordo com as leis que fizemos, e os nossos governantes são aqueles que escolhemos. E não há absolutos. O que quer que digamos que é certo, é certo. E quando mudamos de ideia para dizer que é errado, torna-se errado. E quando mudamos de ideia de novo para dizer que aquilo que dissemos que era errado agora é certo, torna-se certo. Isso é democracia. Em uma república, você tem absolutos. Há coisas que, quer as pessoas concordem ou não, elas são erradas. Eles definem certas coisas como sendo certas ou erradas. E estas coisas não mudam. Por exemplo, assassinato nunca será certo numa república, mas pode tornar-se certo numa democracia. Se um dia todos concordarem e passarem como lei, isto é democracia. Então temos, na realidade, republicanos democratas. Eu acho que é por isso que o cara do Congo chama sua nação de República Democrática do Congo. Ele tem que ter tudo isso junto. Então dizemos aqui que estão praticando o quê? Democracia na República Federal da Nigéria. Então eu acho que eles estão tentando reorganizar a mente deles sobre a coisa toda. Sim. Mas é disso que se trata na verdade. Então Deus deu aos filhos de Israel as suas próprias leis. Ele deu a eles leis. Você sabe a história, muitos anos depois, eles rejeitaram a lei, rejeitaram as leis dele e o tiraram do templo e disseram, não queremos você. Nós queremos ser como as outras nações.
Você já cansou de ir à igreja aos domingos? Você quis descobrir o que os outros estavam fazendo para desfrutar do domingo quando tudo está quieto? Você quis descobrir no domingo o que está passando na TV quando todo aquele povo está indo para a igreja? E você segura o seu controle remoto. Você enganou todo mundo dizendo que estava doente e não vai para a igreja hoje. De repente, quando todo mundo sai, você vai, senta na frente da TV e fica assistindo. Você assiste tudo o que eles têm para mostrar. Que vergonha! Aleluia! Mas veja, todas as outras nações têm suas próprias leis, dominadas por Satanás. Deixa eu te mostrar algo. Livro de Daniel. Deus está levantando filhos. Está levantando seus filhos para dominar o mundo, para andar em autoridade, andar em poder. Você entende do que eu estou falando? Deus quer usar você. Quando você diz a alguém, Deus te abençoe, ouça esta simples declaração. O céu responde a isso. Mas veja, os nepios tornaram essa palavra sem efeito. Jesus disse que os judeus tornaram a palavra sem efeito. Quando você é um nepios, Deus te abençoe não significa nada para você. Mas veja, Deus tem seu próprio reino, já falaremos disso. Há uma forma que ele projetou. Esta coisa parece simples, tão simples, que às vezes a superinteligência não a aceita. Vamos lá, você está pronto? Aonde vamos? Livro de Daniel, obrigado. Daniel, capítulo 10. Oh, oh, oh. Haya, haya, haya. Aham. Deixa eu te dar o contexto. Daniel estava orando. Nesta ocasião, a Bíblia diz que ele estava jejuando por causa do seu povo. Ele estava jejuando e orando. E ele orou e jejuou por 21 dias. Isto dá 3 semanas. Está correto? Então eu vou ler para você Daniel 10, verso 1. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. Rei da Pérsia. Este era o império daquela época. Pérsia. Uma coisa foi revelada a Daniel, cujo nome é chamado Beltesazar. E a coisa era verdade, mas o tempo era longínquo. E ele entendeu a coisa e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Você está aí? Ok, vamos ver o que aconteceu. Ele diz, no fim dessas 3 semanas, algo aconteceu comigo, ele diz. Eu quero que você vá para o verso 10. Ele estava de joelhos, orando. Ele diz, eis que certa mão me tocou, uma mão o tocou, me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos, e ele me disse, um anjo veio até ele, um anjo veio a Daniel. Verso 11, ele me disse, oh Daniel, homem muito amado. Oh! Até os anjos sabiam que Deus amava Daniel. Deus ama Daniel mais do que nos ama? Eu penso que não. Você ainda está aí? Porque, sabe, na verdade há uma diferença. Eu acho que ele nos ama mais. Porque, sabem, porque Jesus não veio na época de Daniel?
Foi muito depois de Daniel partir, mas ele veio antes de mim. E eu sou co-herdeiro com ele. Aleluia! Então não fique com ciúme de Daniel, porque a Bíblia diz, homem muito amado. Ouça, você é muito mais amado. Mas eu quero que vejamos algo muito bom aqui. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que falo a ti e levanta-te, porque a ti eu fui enviado. Deus me enviou para você, ele diz. E quando ele falou comigo esta palavra, eu fiquei em pé tremendo. Então ele me disse, não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa dessas palavras. Vejam, Daniel estava jejuando há 21 dias, mas o anjo diz, no primeiro dia que você começou a orar, ele disse, Deus ouviu sua oração, e eu fui enviado por causa das suas palavras. Isso é absolutamente notável. Não é a primeira vez que isso está acontecendo? Vá ao capítulo 9, eu vou mostrar algo. É maravilhoso. Agora veja aí em... Só um momento. Verso 23. Eu vou ler a partir do 22, certo? E ele me informou e falou comigo e disse, ô Daniel, eu agora venho te dar habilidade e entendimento. No princípio das tuas súplicas, o comando veio. Eu fui ordenado e eu vim para te mostrar, pois tu és grandemente amado. Desta forma, entenda a questão e considere a visão. Ouçam, um anjo veio a ele antes, no capítulo 9. Ele disse desde o começo, quando você começou a orar. O comando chegou. Eu fui despachado. Assim que você começou a orar, eu fui enviado. Ele diz, porque você é grandemente amado. Veja a razão. Ele diz, porque você é grandemente amado. Deus te ama tanto. Então, agora vamos ao capítulo 10. O anjo diz, veja, não foram os 21 dias de jejum que me fizeram vir. Eu fui enviado no primeiro dia. No dia 1, quando você começou a orar. Ele disse, a palavra veio. Deus disse, é para Daniel. Ele está na Pérsia. Vá até ele e leve essa revelação. E o anjo saiu do céu, se encaminhou para a Pérsia. Ok, se Deus ouviu no primeiro dia e nesse primeiro dia ele enviou o anjo, o que pode ter acontecido? 21 dias? Vejam isso. Verso 12 de novo. Ele me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por tuas palavras. Mas o príncipe... eu quero que notem. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Veja, 21 dias. Ele diz, eu fui atacado. Ele diz, há 21 dias atrás, Deus me enviou do céu. Mas o príncipe do reino da Pérsia, este era um ser espiritual, não um ser humano. E ele era chamado o príncipe, no original significa o dominador do reino da Pérsia. Então Satanás dividiu o mundo e determinou os seus próprios anjos, seus seres angelicais por todo o mundo. Tem os que governam nações, os que governam estados, aqueles que governam sobre pequenas cidades e vilas, aos que governam sobre famílias e indivíduos. Existem mais demônios, mais anjos caídos que seres humanos no mundo. Para que você entenda, estão em maior número que os seres humanos. Então ele tem mais que suficiente para distribuir por todo o mundo. Então ele estabeleceu um sobre a Pérsia. Este era o que determinava o que acontecia na Pérsia. Então, quando Deus enviou um anjo,
Para Daniel, que estava na Pérsia, o príncipe, o dominador do reino das trevas da Pérsia, resistiu ao anjo. Ele o atacou. Imagine 21 dias. Ele o segurou por 21 dias. Daniel estava orando. Oh Deus, por que você não está me ouvindo? Deus ouviu. Deus despachou o anjo. Ouça, o mundo espiritual, as pessoas acham que Deus faz tudo o que Ele quer fazer. Deus acorda e diz, ei, eu não gosto disso, chuta. Sabe, eles acham que Deus faz o que Ele quer. Deus não é assim, Ele é muito organizado. Porque Ele também não entrou na luta? Não, porque há leis. Há leis no reino do Espírito. O príncipe da Pérsia resistiu ao anjo. Ele lutou contra o anjo. O anjo estava lutando e ele ali. 21 dias se passaram. Vamos ver o que aconteceu. Verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes maiores... Miguel é um dos príncipes maiores, então há outros príncipes maiores. Aleluia! Miguel foi aquele que Deus colocou sobre Israel. Ele é o príncipe, o dominador sobre Israel. Você pode ler sobre ele em Apocalipse. É maravilhoso. Vamos falar sobre isso. Você ainda está aí? Ele diz, porém Miguel, um dos príncipes maiores, veio me ajudar. E eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Ele diz que foi preso. Ele foi preso, numa linguagem clara ele está dizendo, eu fiquei preso por 21 dias. Pelo dominador da Pérsia. Um anjo. Ele ficou preso por esses espíritos malignos nas regiões celestiais. Este demônio em particular estava nas regiões celestiais. E ele prendeu o anjo de Deus. Eu imagino quantos anjos estavam lá, prendendo ele, por 21 dias, até que Miguel veio. E Miguel esmagou todos. Agora você entende por que às vezes Deus diz para você não ir a algum lugar. Não é porque Ele não pode te livrar, mas é porque o seu nível de fé não te garante um anjo de um nível superior. Porque o anjo que está com você pode ser preso. Veja níveis diferentes. Níveis diferentes. No verso 14 ele diz, agora vim para te fazer entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias distantes. Glória a Deus. Agora vamos direto para o versículo 19. O anjo ainda falando. E disse, não temas, homem muito amado. Não temas, Pai seja contigo. Sê forte, sim, sê forte. Aleluia, o anjo está ministrando a Daniel. Ele está ministrando a Daniel. Ele diz, sê forte, sim, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. O anjo disse, sê forte. Ele disse isso. Ele não pôs algo dentro de Daniel, ele disse. Ele ministrou a ele com palavras. E Daniel disse, eu fiquei fortalecido. Fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E então ele disse, sabes por que eu vim a ti, e agora eu retornarei para lutar com o príncipe da Pérsia? Veja, porque no meu caminho para sair daqui, eu ainda tenho que me encontrar com o príncipe da Pérsia. Numa luta. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Ou seja, depois disso, a Grécia veio. Porque quando ele derrotou o príncipe da Pérsia, Satanás teve que mudá-lo. Porque ele foi derrotado, ele foi batido. Ele não poderia ser deixado lá. Veja, veja. Porque, ouça, Miguel estava lá. Veremos daqui a pouco.
Então, quando aquele anjo voltou, ele e Miguel enfrentaram o príncipe da Pérsia. Naquela luta, ele disse: quando eu me for, o príncipe da Grécia virá. Ele está dando uma revelação de outro reino que viria depois da Pérsia. E foi o que aconteceu. Mas vamos ler. Verso 21. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra estas coisas, a não ser Miguel, o seu príncipe. Outra versão diz o príncipe de Israel. Glória a Deus. O que eu estou mostrando a você? O mundo das trevas, contra o qual temos que lutar. O mundo das trevas. Há um mundo das trevas, um mundo de trevas. Ele está aqui agora. Este mundo maligno está aqui agora. O mundo das trevas está bem aqui. Às vezes, você se encontra com uma dor muito aguda. Nada estava errado antes disso, tudo ia bem. De repente... Ei! Ei! Ai, 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 ai. Você não consegue se mexer, você não... Ai, 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 ai. Sabe, procura se sentar. Ai, 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 ai. Às vezes tem até que te carregar, sabe? Ai. De um problema para o outro. Fica pior, e pior, e pior. Você achou que era algo pequeno já fazem 2 semanas. Ah, já faz 1 ano. E desde então, você anda curvado. O que aconteceu? Era uma vez... dardos inflamados do maligno. Andando assim. Para alguns outros você acorda e você viu algo, você olhou e desde então não consegue mais enxergar. Desde aquele dia você só usa um olho. Porque alguém disse para você olhar para algo, você olhou. Sabe, agora parece engraçado, mas é a realidade. É como as pessoas vivem. Alguém foi para o escritório. Ele era o chefe. Tudo estava bem até aquele dia. Ele sentou na cadeira e... tiveram que carregá-lo para o hospital. E ele nunca mais voltou. Por quê? Porque outra pessoa queria o emprego dele. E aquela pessoa se envolveu com forças espirituais das trevas, dominadores das trevas deste mundo. E prepararam algo para ele. E jogaram aquele míssil. E quando ele foi trabalhar, sentou e pegaram ele. E dali, eles o carregaram e outra pessoa tomou o seu emprego. Tem coisas assim acontecendo a cristãos. Por quê? Porque são nepios. Ele disse: quando éramos nepios, éramos cativos debaixo dos elementos deste mundo. Mas tantos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, tantos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, tantos quantos são guiados. Aqueles que são guiados chegam no escritório e... ei! Fronesses! 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 Por alguma razão, ele não vai sentar naquela cadeira. Por alguma razão, ele começa a falar em línguas. Glória a Deus! Aleluia! E a unção se agitou. A unção está ali. Quando ele senta na cadeira, o que estava ali, dá-o fora. E aí você ouve que o macumbeiro morreu em algum lugar. Você nem fez nada.
Mas quando você agitou a unção e sentou naquela cadeira, aquele mal que foi enviado contra você... Alguém grite aleluia! Glória a Deus! Pelo que Deus está esperando? Ele diz que a ardente expectativa da criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus, dos ruios de Deus, que entendem as coisas espirituais. Aleluia! Algo aconteceu no reino do Espírito. Daniel não podia lutar com as forças espirituais das trevas. Ele não podia, porque dominavam o mundo no qual ele vivia. E a lei da sua nação estava quebrada. E Jeová tinha saído do templo. Oh! Ele não podia mais ir para o templo de Deus. Não podia mais oferecer aqueles sacrifícios. Não podia mais ir exercer o ministério do sacerdócio. Receber aquele ministério de bênção que Deus lhes havia prometido. Ele não tinha mais isso. Agora, vivendo na vontade permissiva de Deus, como nação, removido da sua herança. Mas veja, a Bíblia diz, em Colossenses capítulo 1, a partir do 12, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, que nos qualificou para sermos participantes da herança dos santos no reino da luz. Existe outro reino, chama-se o reino da luz. Diz que ele nos libertou do domínio, da autoridade, do reino, do domínio das trevas. E nos transportou, nos transferiu para o reino do seu Filho querido, no qual temos redenção pelo seu sangue. Fomos transferidos, retirados do domínio, aleluia, aleluia, retirados. Não pertencemos mais àquele lugar. Fomos transferidos, trasladados do domínio das trevas, do governo das trevas, oh, aleluia, transferidos para o reino do Filho amado de Deus. Jesus é o nosso dominador. Jesus é o nosso príncipe. Alguém pode gritar amém? Agora ele é o nosso dominador. Oh, aleluia! Deixa eu te dizer algo. Embora tenhamos anjos ao nosso redor, a igreja não recebeu um anjo como Miguel, o príncipe de Israel. Jesus Cristo, o cabeça da igreja, o governo da igreja, quando ele estava deixando o mundo, ele disse: orarei ao Pai e ele lhes dará outro confortador. E ele habitará com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o Espírito da realidade. Oh, 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 oh. O Espírito da realidade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Oh, neste mundo, neste presente mundo maligno, eles operam de acordo com os sentidos. Eles sabem que o câncer está lá, porque podem senti-lo. Eles sabem que está lá porque podem ver. Eles sabem que está lá porque estudaram na escola e a escola disse a definição de câncer. Então sabem. Mas há um espírito da realidade. Você viu que o anjo disse o que está expresso na escritura da verdade? Aleluia! Que termo! Que termo! E a Bíblia diz: se andamos na luz, como ele está na luz, temos comunicação. Comunicação. Temos comunhão. Koinonia. Uma junção. Você entende do que eu estou falando? Há um fluir. Você está entendendo isso?
Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Se andamos na luz, Ele nos deu a sua luz. Estamos no reino da luz. Embora estejamos no mundo, nós não somos do mundo. Você está me ouvindo? Nós temos nossas próprias leis. Usamos nossa própria luz. Levaram aquele cara para o médico disse: eu quero um raio-x. Bem, aqui nós temos o raio da palavra. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Vamos lá, alguém! Usamos a palavra de Deus para olhar dentro. E então, ao sermos treinados pelo Espírito Santo, essa é a coisa mais bonita em todo o mundo. Os pensamentos, a verdade, a revelação do Espírito Santo, aquele que nos ensina a palavra de Deus, aquele que pega a palavra e a torna substância em nós. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Aquele que nos ajuda a entender quando estudamos as Escrituras. Ele não vai só no nosso cérebro, não é um raciocínio das Escrituras. Todo o Espírito de Deus nos ajuda a receber diretamente em nosso espírito, de forma que nos tornamos um com a palavra. Não é de espantar que Paulo inventou uma nova palavra. Ele chamou de epignosis. Você entende? Ele está falando de um conhecimento da palavra de Deus. Ele está falando daquele tipo de conhecimento onde você não apenas sabe, você não sabe assim. Não, ele diz que você é experimentado no conhecimento. Você está andando à luz do conhecimento. Oh, aleluia! Deus quer te usar. Vocês estão me ouvindo? Deus quer usar você. Mas Ele não pode te usar enquanto você está sofrendo com câncer. Ele não pode te usar enquanto você está andando em medo. Você entende do que eu estou falando? Estas limitações não ajudam. Deus quer te usar. Ele quer fazer grandes coisas em sua vida. Oh, aleluia! 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 A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.